Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley Reis do canal Física com Wesley Reis e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Quando eu começo a falar sobre essas ideias da eletricidade, a primeira coisa que vem na minha mente é que muitas pessoas costumam tomar banho de água quente no inverno, devido principalmente às baixas temperaturas da água natural nessa época do ano. Para fazer isso, muitas pessoas utilizam um chuveiro elétrico, que tem como objetivo principal aquecer a água através da conversão de energia elétrica em energia térmica. A energia elétrica é proveniente do movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado de cargas elétricas recebe o nome de corrente elétrica, e sua intensidade é medida em ampere. Dessa forma, quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, maior será a amperagem. Com isso, a gente vai ter mais cargas elétricas passando pelo chuveiro para que ele funcione corretamente e assim aquecer a água. Agora, além da corrente elétrica, a gente também tem uma outra grandeza física que está diretamente ligado ao funcionamento do chuveiro elétrico, que é a tensão, ou diferença de potencial, que costuma ser medida em volts. A tensão elétrica indica a quantidade de energia que cada carga elétrica está transportando e que vai entregar para o chuveiro. Isso é muito interessante, porque se a gente tiver uma tensão maior, ou voltagem maior, em termos mais comuns, a gente vai ter mais energia sendo transportada por uma única carga. Isso acaba diminuindo a quantidade de cargas necessárias para o funcionamento do chuveiro, o que diminui a amperagem e a necessidade de fios mais grossos. Inclusive, é por isso que muitas pessoas preferem instalar um chuveiro de 220 volts, caso a instalação elétrica da casa permita isso, do que um chuveiro de 127 volts. Porque nesse chuveiro de 220, a gente vai ter uma quantidade menor de carga elétrica passando pelos fios, o que acaba diminuindo o aquecimento dos fios e até mesmo economizando na hora de construir a parte elétrica, já que a gente não vai precisar de fios muito grossos para poder fazer essa instalação na casa. Enfim, eu já falei com você aqui sobre a intensidade da corrente elétrica e a tensão elétrica, mas falta uma outra coisa muito importante para a gente compreender o funcionamento de um chuveiro elétrico, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica é algo produzido por um elemento que tem dentro do chuveiro chamado resistor elétrico. O resistor elétrico oferece essa resistência para a corrente elétrica. E aí, devido a essa resistência criada, a gente vai ter um aquecimento desse pequeno elemento. E é o aquecimento desse resistor que possibilita que a água seja aquecida. Inclusive, esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, só para deixar claro aqui para você, o efeito Joule é o nome do processo de conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, todas as vezes que a gente tiver um aquecimento devido à corrente elétrica, a gente vai ter um efeito Joule, ok? Conforme você percebeu, existem três grandezas físicas associadas ao processo de aquecimento do chuveiro elétrico: intensidade de corrente elétrica, tensão elétrica ou DDP, e resistência elétrica. Então, é meio que uma consequência direta existir uma relação entre elas. A relação entre essas três grandezas foi estabelecida por um homem chamado George Simon Ohm, e que pode ser expressa matematicamente da seguinte forma: I é igual a U sobre R. Bem, o que significa essas letras? I significa a intensidade da corrente elétrica, U, que muita gente também representa como V, é a diferença de potencial ou tensão elétrica, e R é a resistência elétrica oferecida pelo resistor. Essa relação matemática está dizendo para a gente que a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar um resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais ali do resistor, e inversamente proporcional à resistência oferecida por esse resistor. Como em uma residência, a gente costuma ter a tensão elétrica, ou seja, a voltagem sendo constante, que inclusive pode ser ali 127 ou 220, ou algo próximo a esses valores, mas que de fato é constante,
O que pode ser alterado no próprio chuveiro é o valor da resistência oferecida pelo resistor. Dessa forma, quando a gente vai lá na chavinha seletora e altera a posição dela, nós estamos alterando o valor da resistência que o resistor vai oferecer à corrente elétrica. Ou seja, quando a gente coloca a chave seletora na posição inverno, nós estamos diminuindo o valor da resistência elétrica. Com isso, a gente vai ter uma intensidade de corrente elétrica maior passando ali pelo resistor. Como a gente vai ter uma intensidade de corrente elétrica maior, a gente vai ter mais energia elétrica chegando ao chuveiro. Consequentemente, a gente vai ter um processo maior de conversão dessa energia elétrica em energia térmica, e maior será o aquecimento da água, ou seja, a água vai sair mais quente. Por outro lado, quando a gente coloca a chave seletora na posição verão, a gente aumenta a resistência elétrica oferecida pelo resistor do chuveiro. Consequentemente, a gente vai ter uma intensidade de corrente elétrica menor e menos cargas passando pelo chuveiro. Como teremos uma quantidade menor de cargas elétricas, a gente vai ter menos energia elétrica chegando ao chuveiro e uma menor taxa de conversão dessa energia elétrica em energia térmica. Consequentemente, a gente vai ter um aquecimento menor da água. Aí a água, ao invés de sair fervendo, quente pra caramba, vai sair morninha, numa temperatura ideal para tomar banho. Pelo menos para quem gosta de tomar banho morno, né? Eu, por exemplo, gosto de tomar banho com água gelada, sem nada ali ligado. Por isso que eu coloco na posição desligado. Enfim, espero que você tenha compreendido as ideias que conversamos aqui nesse vídeo e aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!